Primeiro é que esse povo fez amizade com o mundo, eles fizeram alianças com o mundo, se tornaram amigos do mundo e não amigos de Deus. E por último, veremos também, é porque o culto daquele povo não é para Deus, é para si mesmo. Eles distorceram e quebraram não só a aliança, mas como também adulteraram o seu próprio culto, pensando em si próprio e não na glória e no nome de Deus. É por isso que o juízo sobre eles é inevitável, eles não vão escapar. Eles quebraram a aliança de Deus, eles vivem para satisfazer os seus desejos, eles se tornaram amigos do mundo, e quando eles iam para o culto e adoravam, eles adoravam não a Deus, mas a si mesmo, porque tudo era para agradá-los. Como diz o sábio, queridos, em Provérbios 29, verso 1, o homem que muitas vezes é repreendido e endurece a sua cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja quem o cure. É isso que vai acontecer com Israel. Eles foram advertidos muitas vezes pelos profetas, eles foram advertidos muitas vezes pelos servos de Deus, mas eles não se arrependeram, não se quebrantaram, não mudaram a sua postura, e o resultado é que agora havia chegado o momento do juízo. Agora havia chegado o momento de Deus lançar sobre eles a sua ira e a sua cólera. Tendo isso posto, queridos, exporemos esse texto a partir do seguinte tema. Ouçam bem: o juízo de Deus é certo. Repitam comigo: o juízo de Deus. Por quê? Porque é isso que esse capítulo nos mostra. O juízo de Deus é certo, como já vimos os motivos, e veremos os dois últimos hoje com mais profundidade, tendo em vista que os dois primeiros ficaram há 5 meses atrás. E quando lemos esse capítulo, nós nos lembramos do que Paulo diz em 2 Coríntios 5,10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. A nação de Israel foi julgada, estava diante do tribunal de Deus, e agora eles saberiam os motivos pelos quais estavam sofrendo tanto, e ainda iam sofrer ainda mais. O juízo de Deus é certo, queridos, porque, como bem disse, o povo fez aliança com os ímpios, fez aliança com o mundo. Olhe para a sua Bíblia, olhe para o verso 7. Porque semeiam ventos e cegarão tormentas, não haverá seara, e a erva não dará farinha, e se der, comê-lo-ão os estrangeiros. Queridos, o Senhor começa essa sessão mostrando para eles que há uma lei inviolável no universo. Há uma lei inviolável que ninguém consegue escapar dela. Nós, seres humanos, podemos até escolher as nossas decisões, podemos tomar decisões, mas não podemos escolher as consequências dessas decisões. Isso chama-se, queridos, lei da causa e efeito. Na Bíblia, a lei da causa e efeito é conhecido como lei da semeadura. O profeta diz: porque semeiam ventos, cegarão tormentas. Ou seja, como eles plantam vento. Imaginou plantar vento? É plantar uma coisa que não serve. É plantar uma coisa que não dá fruto, embora o dê. Eles plantam ventos, então o que vão colher? Se você planta milho, você vai colher milho. Se você planta feijão, você vai colher feijão. Agora, e se plantar vento? Quem planta vento, queridos, o profeta diz: cegarão, ou seja, colherá tempestade. Paulo, em Gálatas 6, no verso 7, diz: não vos enganeis de Deus, não se zomba, pois aquilo que o homem semeia, isso ele colherá. Esse é o problema. É causa e efeito. Israel escolheu fazer alianças com o mundo e não com Deus. Escolheu se tornar amiga do mundo e não de Deus. Escolheu seguir os métodos do mundo, de política e de governo. E agora precisam colher aquilo que plantaram. Queridos, nós sempre colhemos o que plantamos. Só que, como em qualquer semeadura, nós plantamos um pouco e colhemos muito. Jesus chega a dizer: pelos seus frutos o conhecereis. E acrescenta: colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Esse é o problema de Israel. Estão plantando a coisa errada. Estão plantando ventos. Estão plantando alianças ímpias. Então, logicamente, o resultado não pode ser bom.
O resultado não pode ser agradável. Se eles plantam comunhão com o mundo, eles vão cair no desprazer de Deus. É simples assim. Estão plantando ventos, queridos, então o que eles vão esperar? Ora, vão colher tempestades. Olhe para a sua Bíblia, olha o verso 8. Israel foi devorado. Agora está entre as nações como coisa de que ninguém se agrada. Note que não é só o trigo de Israel que vai ser devorado. O verso 7 nos diz, a erva não dará farinha e se der comerá um estrangeiro. Mas não é só o trigo que vai ser devorado pelos estrangeiros. A própria nação vai ser. Note só. Perceba como a situação de Israel é séria. Para livrar-se da oposição do exército da Síria, ela saiu colhendo ou fazendo alianças, saiu plantando vento, fazendo alianças ímpias e pagando a estrangeiros para lutar em suas guerras. O problema é que eles foram devorados desse jeito. Ou seja, eles, ao invés de se fortalecer, de usar os seus recursos para se preparar e para confiar em Deus, eles usaram seus recursos para pagar o estrangeiro, mas à medida que eles pagavam os estrangeiros cobravam cada vez mais, e Israel começou a ficar pobre, ficar fraco, ficar sem recursos. Quando as outras nações viram que Israel não podia mais pagar, não tinha mais condições de pagar mercenários, ficou, como diz o verso 8, como uma coisa que ninguém se agrada, ou seja, não serve mais. Vamos abandoná-lo, vamos deixar aí a sua sorte, vamos deixá-lo como se joga um vaso quebrado no lixo. É para isso que serve Israel. Ele já deu o que tinha que nos dar, já pagou o que podia pagar. Não adianta mais fazer aliança com Israel, porque ele não tem mais dinheiro para pagar. Ou seja, foram devorados, foram consumidos pelos inimigos. E o Senhor ainda diz o motivo. O motivo é que Israel fez, sim, aliança com o mundo. Olha o verso 9. Porque subiram à Síria. E aí vem a repreensão. O jumento montês anda solitário. Mas Efraim mercou, ou seja, contratou, pagou amores. Esse é o problema de Efraim. Esse é o problema de Israel. Queridos, Israel deveria viver como um jumento selvagem. Como um asno do deserto, que não confia em ninguém, que não aproxima-se de nenhuma cidade, que vive isolado porque não confia nos homens e não quer ser feito animal de carga. Confia apenas nos seus instintos para se proteger e para não virar escravo do homem. Era assim que Israel devia viver, como um jumento selvagem. Mas Israel foi domesticado. Como um jumento selvagem, Israel deveria sempre desconfiar do mundo, sempre desconfiar das ofertas e das alianças oferecidas pelo mundo e confiar só em Deus e na sua misericórdia. Mas Israel foi domesticado. Israel se misturou com o mundo, passou a usar as mesmas estratégias do mundo e o resultado foi que seriam devorados pelo mundo. Qual é a lição? Queridos, quando a igreja faz aliança com o mundo, quando ela se acomoda em agradar o mundo, ela se torna escrava do mundo. Ela é devorada pelo mundo porque se torna escrava do pecado. O povo de Deus foi chamado para viver como jumento selvagem, ou seja, não confiar no mundo, desconfiar das alianças do mundo e confiar apenas em Deus e na sua graça. Falando disso, Jó, no capítulo 39, no verso 5 a 8, nos faz essa ilustração. Ele diz, quem despediu livre o jumento selvagem? Quem soltou as prisões do asno veloz? O qual dei, diz o Senhor, o ermo por sua casa, e a terra salgada por sua morada, rir-se do tumulto da cidade. Não ouve os muitos gritos dos arreios, os montes são o lugar do seu pasto, e anda à procura de tudo que é verde. Veja só, o Senhor diz que libertou o asno selvagem, deu a eles o deserto, e a terra salgada foi a sua casa, e lá o Senhor os sustentou. Se nós pararmos para ouvir a metáfora, veremos que foi isso mesmo que Deus fez com Israel. Libertou Israel da escravidão do Egito, os levou ao deserto, e lá ao deserto os sustentou. É por isso que o profeta diz, o jumento montês anda solitário, mas Efraim comprou amores. Ou seja, ao invés de viver isolado do mundo, confiando em Deus, ao invés de desconfiar das intenções do mundo, nos seus acordos e confiar na graça de Deus, Israel preferiu desconfiar de Deus e pagar as alianças mundanas.
e comprar o mundo com seu dinheiro ou com seus dons. Israel fez o contrário, e por isso, queridos, a situação deles agora é cobrada pelo Senhor. Olha o verso 10, veja como na perspectiva do profeta, o que Israel fez foi ser domesticado, se acomodou ao mundo, se tornou igual ao mundo. Verso 10, todavia, ainda que eles merquem, ou seja, que eles comprem socorro entre as nações, eu os congregarei. Já começaram a ser diminuídos por causa da opressão do rei e dos seus príncipes. Esse é o triste fim de quem confia no mundo, ao invés de confiar em Deus. Ainda que comprem, ainda que façam a sua parte na aliança com o mundo não vai fazer a deles, pelo contrário. O que Israel recebeu em troca foi a opressão dos reis e dos príncipes, ou seja, aqueles com quem Israel fez acordos, pensando que seriam fonte de libertação, de livramento contra a Síria. Na verdade, foi mais um problema, porque Israel não tinha mais dinheiro para se sustentar e para se preparar, porque precisava pagar a outros, que na hora que ele deixou de pagar, esses outros se tornaram também seus inimigos. Ao invés de ser socorridos pelos reis e os príncipes que eles pagaram, eles foram oprimidos por isso. Queridos, a única coisa que a igreja consegue quando quer ser amiga do mundo é enfraquecer a si mesma. A única coisa que a igreja consegue quando quer agradar o mundo é se tornar como um objeto que ninguém se agrada. Não agrada a Deus porque quer agradar o mundo. Não agrada o mundo porque o mundo só quer aproveitar-se da igreja. É isso que acontece quando a igreja se seduz com as ofertas de amizade com o mundo. É isso que acontece quando você se seduz com o mundo. Não agrada a Deus e é explorado pelo mundo. Sofre as consequências do desprazer de Deus e a exploração do mundo. Irmãos, o juízo de Israel é inevitável. Não só porque eles fizeram aliança com o mundo, tornaram-se, como diz João, amigos do mundo e não amigos de Deus, mas porque o culto deles era centrado nele mesmo. Não era suficiente para eles ter quebrado a aliança, como fizeram no verso 1 a 3, mas como o seu próprio culto era em torno de si mesmo. Era em torno dos desejos do seu coração. Olhe para a sua Bíblia, olhe para o verso 11. Porquanto Efraim multiplicou altares para pecar, estes lhe foram para pecar. É isso que assusta nesse verso. Efraim multiplicou altares, ou seja, Efraim multiplicou lugares de culto. Efraim multiplicou o culto, Efraim multiplicou religiosidade. O problema é que quanto mais eles faziam isso, mais eles pecavam. Quanto mais altares eles tinham, quanto mais lugares de culto eles tinham, mais eles pecavam. E por que pecavam? É isso que o profeta vai nos dizer. Queridos, os cultos que eles se reuniam para oferecer os sacrifícios, para pedir perdão a Deus, para implorar a graça do Senhor, na verdade, ao invés de amenizar as consequências dos seus pecados, de receberem a graça de Deus, eles amontoavam mais pecado. Cada vez que se reunia, eles juntavam mais pecado. Como isso é terrível! E como eles chegaram a tanto? Como foi que fizeram isso? Veja só, o rei Jeroboão I, que foi quem deu início à adentrada do culto idólatra em Israel, resolveu fazer teologia. Quando o reino de Israel foi dividido entre Roboão e Jeroboão I, Jeroboão ficou com medo que Israel, que as 10 tribos, ao voltar a Jerusalém nos dias do Senhor, Israel só tinha um lugar de culto, só o templo, diante da Arca da Aliança, todo mundo se reunia. Mas o povo se dividiu. E Jeroboão pensou, e a Bíblia diz isso lá em 1 Reis, se eles voltarem para adorar em Jerusalém, mais cedo ou mais tarde eles vão voltar para Roboão, para a casa de Judá, vão me rejeitar. Então ele pensou em fazer teologia. Ele deu novos conceitos de templo, do altar, do culto, da oferta e dos sacrifícios. Ele substituiu as prescrições divinas por aquilo que era mais conveniente. Ele não tinha um altar. Ele não tinha o templo em Jerusalém. Então ele achou conveniente levantar muitos altares e muitos templos em Israel. Ele não tinha a Arca da Aliança. Então ele não queria que o povo voltasse a adorar a Deus diante da Arca da Aliança. Então ele achou conveniente fazer 2 bezerros de ouro para substituir a Arca da Aliança. E pôs uma em Betel e outra em Dan.
Ele não tinha os levitas, os sacerdotes da tribo de Levi, conforme recomendado por Deus, porque esses moravam na redondeza do templo em Jerusalém, por causa dos seus turnos de trabalho. Mas ele não podia ficar sem sacerdotes. Então o que ele fez? Ele escolheu sacerdotes do meio das outras tribos, do meio das 10 tribos. Quem desejasse ser sacerdote, ele disse que poderia ser sacerdote. Queridos, ele não tinha lei, o decálogo, o culto, mas ele criou tudo ao seu bel prazer. Na verdade, queridos, ao fazer isso, ele trocou o Deus vivo pela idolatria, porque ele trocou a arca da aliança, símbolo da presença de Deus, pelos bezerros de ouro. Ele trocou a verdade da Escritura, que determinava que todos os sacerdotes fossem filhos de Arão, por sua intenção, pelos desejos do seu coração, a dizer, não tem problema nenhum. Se alguém da tribo de Dan, de Naftali, de Assel, de Efraim quiser ser sacerdote, ele trocou o culto a Deus pelo culto a si mesmo. Ele trocou as Escrituras como norma para os desejos do seu coração. Israel tinha vários locais de culto, muitos sacerdotes, mas nenhum deles agradava a Deus. Porque não foi isso que Deus prescreveu. É por isso que o profeta diz, Efraim multiplicou altares para pecar. Só existia um altar em Jerusalém. Só existia uma ordenança bíblica para o culto, mas Israel fez os seus. Israel multiplicou altares, mas para pecar ainda mais. Quanto mais crescia a religiosidade do povo, mais eles se afastavam de Deus. É assustador o que é dito aqui. Quanto mais se cultua a Deus da maneira errada, querido, se amontoa pecados. Porque o próprio culto se torna um pecado. Um culto que não é prescrito pela palavra de Deus é em si mesmo um pecado. É triste, mas é basicamente o que acontece nos nossos dias hoje. As pessoas estão mais preocupadas com o que agrada, com o que é conveniente, do que com aquilo que é certo. As pessoas estão mais preocupadas com um culto que seja agradável e que atraia pessoas, do que um culto que agrada a Deus. É interessante, porque em toda a tribo de Judá só tinha um lugar de culto. Em Israel tinha vários. Oséias condena o culto em Siloé, condena o culto em Betel, condena o culto em Dan, condena o culto que havia nas todas as outras tribos. Era um povo, poderíamos dizer assim, muito mais religioso do que a tribo do sul de Judá. Mas a tribo do sul adorava a Deus, ainda da maneira correta. As pessoas, queridos, infelizmente nos nossos dias, parece que seguem a mesma recomendação, seguem os mesmos passos de realizar um culto baseado no seu bel prazer e não no que agrada a Deus. O problema é que quanto mais se cultua a Deus, mais se peca. E veja como a repreensão do Senhor é dura sobre eles. Olhe para o verso 12, olhe para a sua Bíblia. Embora eu lhe inscreva a minha lei em 10.000 preceitos, esses seriam tidos como estranha. Note a diferença. O povo se tornou aliada do mundo e fez aliança com os estranhos. Agora o Senhor diz, olha, o problema não é que a lei são poucos mandamentos. Não é que falta claridade. Não é porque a lei não trata disso ou daquilo. Não é porque a Bíblia deixa isso em aberto. Ou não trata da modernidade. Não. Ninguém engana a Deus com suas desculpas. O Senhor diz, poderiam ser 10.000 mandamentos, ao invés de 10. Poderiam ser 10.000 no lugar de 10. Vocês ainda iam desobedecer. Ainda iam considerar estranho. Já pensou? Ou seja, as desculpas que vocês dão não servem. As desculpas que vocês dão não me enganam. Poderiam ser 10.000. Não é porque não fica claro, não. É teimosia mesmo. É rebeldia mesmo. Não é porque não é moderno. Não é porque hoje tem esta ou aquela forma de fazer. Não. Poderiam ser 10.000 mandamentos. A rebeldia seria a mesma. Queridos, quem é rebelde contra 10 mandamentos, seria rebelde em 10.000. Quem é rebelde porque diz que a Bíblia não fecha e não deixa isso claro e tem outra interpretação, pecaria mesmo que a Bíblia desse todos os detalhes da sua vida.
Não se consegue enganar a Deus com nossas desculpas. Não importa se eram 10 mandamentos, poderiam ser 10.000. A atitude do povo seria a mesma. Porque eles já decidiram fazer aliança com o mundo, ser amigo do mundo e não de Deus. Eles decidiram que Deus seria estranho e o mundo seria aliado. Então não adianta. Não importa quantos são. O problema não é que a lei é ultrapassada ou antiquada. O problema é rebeldia. O problema é teimosia. O problema é que eles consideravam a Bíblia antiquada. É triste, queridos, mas é o mesmo que acontece hoje. Muitos consideram a Bíblia machista e preconceituosa, aí ordenam pastoras. Outros, queridos, consideram a palavra de Deus como sendo passada, e por isso põem no culto elementos que nunca fizeram parte da igreja, como danças e coreografias. Outros consideram a palavra de Deus rasa e superficial, e por isso fazem das suas pregações fábulas, histórias, testemunhos, experiências particulares e mensagem de autoajuda. Mas o problema não é que a Bíblia é ultrapassada, não é que a Bíblia é rasa ou superficial. Poderiam ser 10.000 mandamentos, poderiam ser 6.600 livros ao invés de 66. Os que pecam com 10 mandamentos, os que desobedecem a 10 mandamentos, desobedeceriam se fossem 10.000. Os que não acham claro esta ou aquela expressão da Bíblia para a sua vida, também desobedeceriam, mesmo que a Bíblia dissesse: fulaninho, não faça isso. Deus não se engana com as desculpas que nós damos. A única coisa que se consegue com esse culto moderno, inclusivista e animado, é pecar mais. Pense no culto de Israel. Era muito mais fácil cultuar a Deus em Israel do que em Judá. Primeiro porque não tinha necessidade que fosse em um único lugar. Quem morasse longe não precisava fazer uma viagem de semanas montado no jumento a Jerusalém. Podia subir no monte, lá debaixo de uma árvore e fazer o seu culto. Era muito mais fácil, muito mais prático, muito mais conveniente. Também não precisava sair perguntando às pessoas quem é da tribo de Levi para que fosse sacerdote. Não precisava olhar a genealogia para encontrar um filho de Arão para fazê-lo sacerdote. Qualquer um quisesse ser, era muito mais fácil. Era muito mais prático. Ao invés de ir ao templo diante da Arca da Aliança, tinha 2 lugares com 2 bezerros de ouro. Era muito mais prático, era muito mais inclusivista, era muito mais moderno e animado. O problema é que o Senhor disse: eles multiplicaram os cultos para pecar, para se afastar. É isso que se consegue com um culto animado, inovador e moderno. Pecar. Não importa se são 10 mandamentos, poderiam ser 10.000. As desculpas seriam as mesmas e o pecado seria o mesmo. Por quê? Porque o povo já decidiu que a lei do Senhor é estranha, ou seja, é difícil, é complicada, não é clara, é rasa, é superficial. O povo já decidiu no verso 2 que a lei é estranha, então não adianta. Quantos mandamentos são ou quais são as normas? O povo escolheu pecar. Agora se faz uma pergunta: ora, se eles criaram seus mandamentos para pecar, se eles não cultuavam a Deus conforme prescrito na Escritura, se eles não iam ao templo em Jerusalém, se eles não iam diante da Arca da Aliança, por que eles cultuavam? Se eles sabiam que a ordenança do Senhor era mandar um sacerdote da tribo de Levi, se eles sabiam que o culto tinha que ser no templo e somente lá, diante da Arca da Aliança, se eles achavam a lei de Deus estranha, como diz o verso 12, por que eles faziam culto? Ah, Deus conhece o coração. Olha o verso 13. Veja que Oséias deixa claro que o culto deles não é a Deus, embora eles digam que é. O culto deles é a si mesmo. Olha o verso 13. Por que eles cultuam, irmãos? Como é que começa o verso 13? Por isso sacrificam. Porque eles cultuam, ora, porque eles gostam. Porque eles se sentem bem. Alguém poderia perguntar: mas Senhor, se eles desobedecem à lei de Deus, se não importa se fossem 10 ou 10.000 mandamentos, se eles consideram a Bíblia estrangeira, então por que eles cultuam? Ora, a resposta é óbvia. Porque gostam. Porque amam isso. Não amam a Deus, amam o culto que eles fazem.
Não amam adorar o Senhor, amam o sacrifício. Não gostam de servir a Deus, gostam de ser servidos e de comer a carne. É isso que eles gostam. Olha, só amam o sacrifício, por isso sacrificam. Essa é a razão. Essa é a razão do culto deles, eles gostam. O culto deles é para agradá-los. O culto deles é centrado neles. Eles conseguem sair do culto e dizer, hoje eu gostei do culto. É estranho e é assustador como essas expressões são atuais. Sacrificam, amam o sacrifício, por isso sacrificam, pois gostam da carne e a comem, mas o Senhor não os aceita. Deus não aceita um culto que tem o propósito de agradar as pessoas, essa é a questão. Deus não aceita um culto onde o alvo é atrair as pessoas, porque o culto não é a Deus, é ao povo. Eles amam o sacrifício, por isso cultuam, mas Deus não aceita, não dá para ser mais claro que isso. É por isso que eles multiplicam o altar para pecar. Ora, eles gostam de fazer, vão porque se sentem bem, vão porque se sentem satisfeitos. O único que não se sente satisfeito nesse culto é Deus, porque não aceita. Deus não aceita e continua. Agora se lembrará da sua iniquidade e lhes castigará o pecado. Eles voltarão para o Egito. É incrível, mas esse culto moderno, inclusivista, atual deles, faz com que eles se esqueçam de Deus, porque Deus é quem se lembra dos seus pecados. Ou seja, eles não se lembram dos seus pecados, não estão lá contritos e humildes, confessando os pecados, estão festejando, estão comemorando, estão alegres. É estranho, porque esse culto deles fazem eles se esquecer de Deus, mas não se engane, eles dizem o nome de Deus lá. Eles fazem suas orações lá, eles levantam as mãos aos céus lá, eles ofereciam sacrifícios como confissão de pecados lá. O problema é que o Deus que eles se lembram não é o Deus da Escritura. É um Deus criado pela mente deles, porque se fosse o Deus da Escritura, primeira coisa, eles saberiam que aquele culto não agrada a Deus. Eles continuavam fazendo os cultos, queridos, mas para agradá-los. Fazendo cultos porque gostavam dos cultos e se sentiam satisfeitos nos cultos. Pasmem, o culto dos israelitas não era para agradar a Deus, era para agradar a si mesmo. Não é porque Deus amava aquela forma de culto, é porque eles amavam aquela forma de culto. A liturgia deles era para satisfazer o homem e não para a glória de Deus. Eles amavam o sacrifício e não a Deus. O culto deles era voltado para o prazer e não para a adoração. É assustador, porque isso não é coisa apenas de Israel há séculos atrás, é coisas que é real nos nossos dias. Um culto religioso, inovador, bonito, atraente, inclusivista, onde as pessoas se sentem bem, onde o culto é planejado para que as pessoas gostem e saiam satisfeitas. O problema é que todo mundo pensa que está adorando a Deus, mas Deus não aceita esse tipo de culto. Como nós vamos preparar o culto para que as pessoas gostem? Ora, e culto a serviço a quem? Quem é o único que deve sair agradado do culto? Qual deve ser o foco do nosso culto? A resposta, queridos, do culto deles. Porque eles gostam. Se eles gostam, eles adoram a si mesmos. Seu culto é para satisfazer o seu desejo. Mas não se enganem. Tem algo que chama muita atenção no final do texto. Um culto inclusivista, inovador. Um culto que se preocupa em agradar o povo, ele faz duas coisas. Primeiro, ele afasta as pessoas de Deus. Mas a pergunta é, o que acontece quando as pessoas se afastam de Deus? O que acontece quando as pessoas que estão no culto se afastam de Deus e não da religião? O que acontece? Olhe para o verso 14. Porque Israel, veja o resultado do culto deles. Eles multiplicaram altares, mas olha o resultado. Multiplicaram culto, gostavam do culto, mas olha o resultado. Leia alguém aí, todos juntos, o início do verso 14. Até aí. Veja só, o texto diz que eles multiplicaram altares em versos anteriores. O texto diz que eles cultuam e gostam dos cultos. Eles amam o sacrifício.
Mas note que mesmo multiplicando altares, fazendo muito culto, gostando do culto, qual é o resultado? Se esqueceu do Criador. Se esqueceu de Deus. É um culto que leva as pessoas a se esquecer do santo e verdadeiro Deus. Não é do nome Deus, não. Não é do nome Senhor, porque até Baal significa Senhor. É de quem é Deus de verdade. É qual é o Deus que a Bíblia descreve, qual é o seu caráter, quais são os seus atributos, o que o agrada, o que não agrada, como Ele quer que sejamos. É deste Deus que o povo se esquece. O Deus que a Bíblia fala e não que o mundo reconhece. Um Deus falado e verdadeiro, descrito na Escritura, e não um Deus criado pela mente de cada um. É esse culto inovador, inclusivista, animado, renomado, que as pessoas saíam gostando do culto e amavam esse culto. Esse culto fez Israel se esquecer do Criador, se esquecer de Deus. Agora, o que eles fizeram quando se esqueceram de Deus? Ora, edificaram palácios, e Judá multiplicou cidades fortes, mas eu enviarei fogo, diz o Senhor, fogo contra as suas cidades. Queridos, a melhor tradução de palácios aqui não é palácios, é templos. Israel esqueceu-se do seu Criador e multiplicou templos. Sabe o que acontece quando o povo se esquece de Deus? A religiosidade aumenta, a espiritualidade mística aumenta, a superstição aumenta. É isso que acontece quando o povo se esquece do Criador. O Deus criado pela mente deles os controla e os governa. Ao se esquecer de Deus, eles criaram mais templos. É isso que acontece. O povo busca sempre alguém que possa socorrer. Quando ele se afasta de Deus, ele buscou socorro na religião. Israel, Judá buscou nos homens e por isso construiu cidades muradas. Notem que ao se esquecer de Deus, o homem não ficou sem nenhum Deus. Israel apelou para a religiosidade, para o misticismo, para a religião do seu próprio coração e fez um monte de templo. E Judá construiu muros, palácios, cidades fortificadas. Queridos, quando o povo se esquece de Deus de verdade, quando o povo deixa de cultuar a Deus da maneira correta, não se enganem, o número de cultos não diminui. O que muda é o conteúdo do culto. Pelo contrário, os números de cultos aumentam, sabe por quê? Porque só Deus satisfaz mesmo as nossas necessidades espirituais. Quando o nosso culto não agrada a Deus, nós precisamos sempre de algum misticismo, de alguma novidade, de alguma inovação, para nos sentir abastecidos. E precisamos cada vez mais, porque assim são os ídolos, eles nos consomem e nos escravizam. Multiplicaram altares, amavam o culto, gostavam do culto, mas esqueceram-se de Deus por meio desse culto. E construíram ainda mais templos. O culto de Israel promovia a superstição, promovia a divisão, promovia, queridos, a idolatria. Israel pensou que poderia agradar a Deus, realizando cultos inovadores, cultos pomposos, cultos que atraíam as pessoas e que as pessoas gostavam de fazer. Mas o resultado é que este era um dos motivos pelos quais a destruição deles era certa. Esse é o último motivo no capítulo, pelos quais o juízo sobre eles era certo. 4 razões o Senhor deu. Primeiro, eles quebraram a aliança. Está no início do capítulo. Segundo, eles viviam para satisfazer os seus desejos. Não tem essa história lá de negar-se a si mesmo. Cada um faz o que achar melhor. Terceiro, eles se tornaram amigos do mundo. Fizeram amizades com o mundo ao invés de fazer com Deus. E quarto, o culto deles, ao invés de agradar a Deus, agradava a si mesmo. Quem amava os cultos deles não era Deus. Quem saía satisfeito do culto deles não era Deus, eram eles mesmos. Queridos, que aplicações podemos trazer para as nossas vidas? Primeiro, eu penso que você note claramente o que a palavra de Deus nos mostra. Que é a lei da causa e efeito. Eles plantaram ventos, diz o profeta no verso 7. E o que é que iam colher? O que é que se colhe quando se planta vento? Tempestade.
É impossível plantar sem colher. Quem semeia a verdade vai colher confiança, esse é o fruto. Mas quem semeia a mentira vai colher mentira em troca, vai colher engano. Quem semeia amor vai colher afeto. Mas quem semeia violência, queridos, vai colher guerra, conflito, discórdia. Quem semeia respeito vai colher honra. Mas quem semeia infidelidade só vai colher traição. Oséias sintetiza isso dizendo que quem semeia vento colhe tempestade. E Paulo em Gálatas 6:8 nos diz: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E nós precisamos começar com isso. Eu preciso te perguntar, o que você tem semeado? O que você tem plantado? Como você pode escolher, pensar que vai colher o bem se você planta o mal? Como você pode querer colher verdade se você vive na mentira, se você é um mentiroso? Como você pode querer que os outros te respeitem se você faz chacota dos outros? Como você pode querer colher amizades verdadeiras se você fofoca e fala mal dos próprios amigos? Como você pode pensar que vai colher bênção plantando pecado? É impossível, queridos, plantar uma coisa e colher outra. É impossível semear ventos e pensar que o resultado não é tempestade, que vai ser calmaria. É impossível plantar pecado e não colher a morte se não se arrepender. É impossível, queridos, viver longe de Deus e pensar que seremos bem-sucedidos. É impossível querer um culto que nos agrade e pensar que estamos agradando a Deus. O que você tem plantado? O que você plantar, você vai colher. Isso é lei da causa e efeito. É lei da semeadura. Aquilo que o homem semeia, diz Paulo, isso ele ceifará. E a palavra mais importante, poderíamos dizer assim, é o início do verso. Não vos enganeis. Não se engane. Preste atenção. Note bem isso. O que você plantar, você vai colher. Às vezes nós plantamos e pensamos que não vamos colher, mas nos esquecemos que há um espaço de tempo entre plantar e colher, como diz Eclesiastes. Há tempo para todo propósito, há tempo de semear. É preciso que essa planta que você planta cresça, se desenvolva, produza frutos e só aí você colhe, mas você vai colher. Então plante a verdade, plante a fidelidade a Deus, plante o respeito, plante a comunhão com Deus, e aí a sua colheita, quando for no devido tempo, será abençoada. Tem outra aplicação que precisamos fazer, e eu peço que você olhe de novo o verso 8. Israel foi devorado. Agora está entre as nações como coisa que ninguém se agrada. Queridos, é deteriorante, é vergonhoso ler isso. Porque aquela nação foi chamada para ser bênção para todos os povos. Tornou-se algo que ninguém se agrada. Deus não se agrada porque quebraram a aliança e adoram a si mesmos. O mundo não se agrada porque o mundo só quer explorar e se aproveitar. Ou seja, Israel ficou sem servir para nada. Ninguém quer conversa com Israel. Não agrada ninguém. Não é querido por ninguém. Se morrer não faz falta. Queridos, o pecado de Israel o depreciou a tal ponto que ele não serve mais para nada. Tem a palavra mais dura que isso, dita pelo Senhor: olha, vocês não servem mais para nada, ninguém se agrada de vocês. O mundo não se agrada e eu não me agrado. Ninguém tem mais o desejo de estar com vocês, ninguém lhe dá mais valor, ninguém lhe quer, ninguém o respeita, ninguém o procura. Você não é útil para ninguém. Preste bastante atenção, queridos. Quando nós viramos as costas para Deus, trilhamos o nosso próprio caminho ou queremos agradar o mundo, nós escolhemos as tristes consequências disso, que é o desprezo de Deus e o desfavor do mundo. Não se serve para Deus e não serve para o mundo. Ou seja, não faz diferença nenhuma. Não serve para nada. E isso concretizou-se sim. Veja, hoje nós sabemos que existe o Estado de Israel.
mas todos são judeus, é assim que são chamados. Onde está a tribo de Efraim hoje? Onde está a tribo de Manassés? Onde está a tribo de Levi? Onde está a tribo de Gade ou de Naftali? Onde estão? Ora, em lugar nenhum, porque não servem mais para nada. E não existe mais. Esse é o problema. Esse é o problema de fazer amizades com o mundo. É colher sofrimento e desespero, queridos. A igreja precisa aprender com esses versos. Porque se a igreja quiser fazer as pazes com o mundo, quiser se tornar parecida com o mundo, se você quiser ser amigo do mundo, mais cedo ou mais tarde você não vai servir para nada. Se a igreja se tornar parecida com o mundo, ela não vai servir para nada. Pense comigo, se o culto se parecer com um show de entretenimento, se a pregação parecer uma mensagem de autoajuda para agradar o mundo e para atrair as pessoas, com o passar do tempo o resultado é que a igreja não vai servir para nada. E eu vou lhe dar um exemplo. Foi assim que começou as grandes igrejas europeias, as grandes catedrais da época da Reforma. Começaram com o pietismo alemão, com uma fé mística, superficial. E começou com o liberalismo, ou seja, começou a abrir mão de algumas verdades bíblicas para não ofender o povo. Começaram, queridos, dizendo que o povo queria ouvir nas pregações, diminuindo a autoridade da Escritura, tendo cuidado com termos que eles consideravam ofensivos, como o inferno, pecado e juízo final. E eu te pergunto, você sabe como estão aquelas grandes catedrais hoje? Você sabe para que servem as grandes igrejas que nós olhamos nos nossos credos e vemos que eram lá que o povo se reunia para escrever os documentos oficiais? Você sabe para que servem as grandes igrejas, as grandes catedrais da Europa, luteranas, anglicanas e até reformadas? Você sabe para que elas servem hoje? Quando se faz amizade com o mundo, queridos, quando começa-se a se preocupar em agradar as pessoas com a pregação, em diminuir a firmeza dos textos bíblicos para não ofender os visitantes, o resultado é o mesmo que aquelas catedrais conseguiram. Infelizmente, a grande maioria daquelas grandes catedrais europeias hoje, se você um dia tiver o privilégio de ir na Europa, vá lá e visite. Mas você vai se escandalizar, porque são bares e boates. E algumas até boates gays. Os mesmos prédios, onde antes o Senhor era adorado e cultuado. Os mesmos prédios que serviram no passado para que as pessoas se reunissem e adoraram a Deus, hoje não servem para nada. É isso que acontece quando a igreja faz amizade com o mundo. É isso quando acontece quando a preocupação da igreja é atrair as pessoas e agradar o povo. Não se engane. O sucesso dessas grandes igrejas de massa, com um culto animado, com pregadores que fazem o povo rir ao invés de chorar, estão com os dias contados. Sabe por quê? Porque não dá para semear vento sem colher tempestade. Não dá para pensar no culto que agrada a Deus e pensar que Deus vai aceitar. Um culto que agrada ao homem, desculpa, e achar que Deus vai aceitar. Não dá para fazer um culto onde todos vão gostar, onde todos vão se sentir atraídos, onde todos vão se sentir incluídos e virar as costas para a Bíblia e pensar estamos cultuando a Deus. Não, estamos cultuando a nós mesmos. É impossível não plantar vento e não colher tempestade. Essas grandes igrejas que estão mais preocupadas em atrair pessoas, e atraem porque esse é o propósito, estão com os dias contados. O problema é que as pessoas se esquecem que há um período de tempo entre plantar e colher, mas a colheita vem. A colheita sempre vem, ninguém escapa disso. Como diz Paulo, não se engane, aquilo que o homem semeia, ele vai colher. Tem outra aplicação que precisamos fazer, olha o verso 11. Porque Efraim multiplicou altares. Seria muito bonito o verso até aqui, se o Senhor não dissesse, para pecar. E estes lhes foram para pecar. É assustador, irmãos. E ao mesmo tempo é algo que deve nos fazer refletir. Efraim multiplicou altares, para quê? Para que serviam os cultos de Efraim? Quanto mais culto eles faziam, o que eles conseguiam? Misericórdia de Deus?
Quanto mais cultos eles faziam, o que eles conseguiam com seus muitos altares? Agradar a Deus? É assustador. E é por isso que temos de parar de pensar que Deus quer um culto de qualquer jeito. É por isso que temos que parar de pensar que podemos oferecer um culto a Deus no dia que queremos, do jeito que queremos, com os elementos que queremos, pensando em agradar o povo, em atrair as pessoas e achar que Deus vai achar uma maravilha esse culto. Queridos, temos que parar de pensar que Deus quer um culto animado. Deus diz como é que Ele quer o culto. E não é animado a expressão lá. A mulher samaritana perguntou: Senhor, a gente cultua aqui em Jerezinho ou lá em Jerusalém? Jesus diz: os verdadeiros adoradores. Como é que eles adoram o Pai? Animados? Incluindo todo mundo? Deus quer um culto em espírito e em verdade. Deus quer um culto alicerçado na sua palavra. Ele não quer inovações. Se Ele quisesse, Ele tinha escrito 10.000 mandamentos no lugar de 10. Ele tinha nos dado leis referentes até ao tipo de cadeira, como é que senta, como é que se levanta, mas Ele não disse isso. Esse é o problema, um culto para pecar. Precisamos parar de pensar em um culto que agrade o povo, e sim em um culto que agrade a Deus. Temos que parar de pensar em técnicas para atrair gente, e sim em formas que agradem ao Senhor. Queridos, é triste, mas hoje esta é a moda. A moda é um culto animado, pragmático e inclusivo. Vivemos numa época de pragmatismo. As pessoas perguntam não o que é certo, mas o que dá certo, o que funciona. Essa é a pergunta. Não é o que é correto, mas é o que vai atrair gente. E é triste, porque até muitos pastores se preocupam com isso. Estão mais preocupados em resultados do que na glória de Deus. Estão mais preocupados em que as pessoas venham, gostem para vir no outro domingo, do que naquilo que Deus se agrada. Deus é enfático a dizer que não se agrada desse culto. Os muitos altares deles serviam sim, mas não era para aproximar as pessoas de Deus. Serviam para pecar. Não serviam para abençoar o povo. Serviu para que eles se esquecessem de Deus. Que isso fique claro, irmãos. Se o povo não se lembrar do Senhor, se o povo não se lembrar da sua lei, como diz o profeta, Deus vai se lembrar dos pecados do povo. Se o povo é complacente com os seus pecados no culto, Deus é justo para puni-los. Não há como ler esse verso, queridos, esse verso 11, sem se lembrar das palavras de Jó. Só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Jó 35, 13. A pergunta que te faço é: no nosso culto, nós estamos fazendo o quê? Estamos adorando a Deus ou só dando gritos vazios? Nos nossos cultos, nós adoramos o Senhor ou ficamos nos esperneando, gritando, nos animando? Tem uma última aplicação que precisamos pensar nela. E essa está no verso 12. Esse verso 12, queridos, é impossível não lê-lo, relê-lo, lê-lo, relê-lo, lê-lo e relê-lo. Embora eu lhe escreva a minha lei em 10.000 preceitos, estes seriam tidos como coisa estranha. Veja que Deus desmascara os rebeldes. Quando alguém desobedece à Bíblia, normalmente, e nós somos pecadores, sabemos disso, nós procuramos uma desculpa, uma justificativa. Mas veja como Deus os desmascara. A questão não é que a Bíblia é ultrapassada. A questão não é que a Bíblia não trata dessa ou daquela forma de inovação, de modernidade. Não é isso. A questão não é que naquela época não tinha isso, agora tem, então a gente pode botar. Eles não botavam porque não tinha. Não é isso. Porque quando dizemos isso, ignoramos que Deus é onisciente. Que Deus conhece passado, presente e futuro. Então, se Deus desejasse algo que não estava lá há 2.000 anos atrás, ora, Ele não conhece tudo, Ele saberia que isso ia surgir, então Ele colocaria. Ele colocaria. Assim como a ciência demorou para descobrir que a Terra é redonda, mas o livro de Jó, há mais de 2.000 anos, diz que a Terra é redonda. Por que ela diz? Enquanto todo mundo pensava que a Terra era plana. Porque Deus é onisciente. Então não existe esse argumento, é porque agora é modernidade. Não, meu irmão, porque se Deus quisesse, Ele teria mandado colocar.
Assim como ele nos diz lá em Jó, que a terra é redonda. Quando todo mundo achava que ela era plana. O Senhor diz o motivo. A questão não é que a Bíblia não é atual. A questão não é modernidade. A questão é que o homem já decidiu que a Bíblia é estranha. O homem já decidiu que a Bíblia é obscura. O homem já decidiu que a Bíblia não é clara. O homem já decidiu que a Bíblia é difícil de entender. Mas o Senhor diz, olha, a questão não é essa, não. Poderiam ser 10.000 mandamentos no lugar de 10. O problema é rebeldia. O problema é que o homem não se curva e não quer se curvar à palavra de Deus. O problema é que o homem decidiu que a Bíblia não é aquilo que ele deseja. Esse é o problema. Mas sabe qual é a verdade sobre isso? Sabe por que o homem dá desculpas para não obedecer e para procurar inovações? Queridos, quando alguém diz que o problema é porque os mandamentos são estranhos, ou seja, são alheios, estão longe de nós, é uma característica de quem não ama mais a Deus. Deus conhece o coração. As nossas desculpas podem enganar a nós mesmos, podem enganar os nossos irmãos, podem enganar a igreja toda, mas não pode enganar a Deus. Estranho é sinônimo de falta de amor. Quando a Bíblia fala em amor, ele fala em conhecer. Adão conheceu Eva, Deus conheceu a Israel no deserto. Conhecer é sinônimo de amor, estranheza é sinal de falta de amor. Lembra do que João diz em Apocalipse 2, verso 4, sobre a igreja de Éfeso? Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Quem ama, queridos, se deleita em agradar a pessoa amada. Quem ama, obedece. Quem ama, se satisfaz em cultuar a Deus da forma que agrade a Deus. Quem ama, não se importa se são 10 mandamentos ou se são 10.000. Quem ama, se empenha em obedecer conforme a Bíblia está. Quem ama, não fica caçando uma justificativa ou outra, um pedaço de um versículo ou outro para justificar o seu pecado. Não. Quem ama, obedece. Esse é o problema. Quando alguém acha a lei de Deus estranha, é porque não ama. Estranheza é o contrário de conhecimento. E conhecer na Escritura é amor. Agora eu te pergunto, se quem ama obedece, se quem ama se agrada em obedecer, se quem ama se deleita em fazer a vontade daquele que é amado, que é Deus, que é Cristo, o que acontece quando alguém não ama mais a Deus? O que acontece quando alguém passou a vida na igreja, mas não ama mais a Cristo? O que acontece quando alguém não ama mais o culto, não se deleita mais em cultuar a Deus? Ora, você acha que a pessoa vai dizer a todos que não ama mais a Deus? Você acha que a pessoa vai dizer que não ama mais estar na igreja? Já pensou alguém chegando na sua cara e dizendo, alguém que já está 10, 15, 20 anos na igreja, ou 5 anos, e olha, eu não vou mais para a igreja porque eu não amo mais a Deus. Eu vou sair da igreja porque eu não amo mais o culto. Você acha que alguém vai dizer isso? Não, não vai. Pelo contrário. Aqueles que não amam a Deus, que não amam a casa de Deus, queridos, vão buscar uma outra forma de culto. Um culto que não seja mais para Deus e para si mesmo. Um culto que o agrade, que o satisfaça. Pois esta pessoa vai, queridos, buscar desculpas para justificar a sua falta de zelo com Deus e com a sua palavra. Ela vai dizer que a Bíblia é difícil de interpretar. Ela vai, em outras palavras, dizer que os mandamentos são estranhos, ou seja, são complexos, não são modernos e deveriam ser adaptados. É isso que vai acontecer, porque ela não tem coragem de primeiro assumir para si mesmo que não ama mais a Deus, que não ama mais o culto. Ela vai tentar convencer-se a si mesmo e, consequentemente, tentar convencer aos outros que o problema está na Bíblia e no culto e não nela. Jesus nos diz lá em João 14,15, se me amais, guardais os meus mandamentos. Notem que Jesus não precisou especificar qual é o mandamento. Ora, se você ama, você quer agradar. Se você ama, você não fica buscando entraves e minúcias. Você se alegra em cultuar daquele jeito. Mas quando falta amor pelo Salvador, queridos, quando o amor por Cristo esfria,
então o que agrada a Deus, a sua palavra e o seu culto, tornam-se cansativos e enfadonhos. O culto deixa de ser um lugar de satisfação e torna-se um objeto de crítica e irritação. Portanto, a pergunta que nós precisamos nos fazer diariamente é: nós amamos mesmo a Deus? Ou será que estamos dando desculpas para esconder de nós mesmos a nossa frieza espiritual? Nós amamos mesmo o Senhor, meu querido? Se fosse 10.000 mandamentos, aqueles que questionam a clareza de um ou outro ainda questionariam. Aqueles que acham estranho ou complicado os 10, também achariam os 10.000. Por mais detalhado que fosse, aqueles que não amam a Deus iriam agir da mesma forma, do mesmo jeito. Que isso nos sirva de lição. A nossa maior preocupação deve ser em como está o nosso coração diante de Deus. Veja só, 4 motivos para a destruição de Israel ser eminente. Eles quebraram a aliança com Deus. Eles viviam para satisfazer os desejos do seu coração. Eles se tornaram amigos do mundo, ao invés de se tornar amigos de Deus. E eles começaram a realizar um culto para si mesmo, para agradá-los, para fazer a vontade deles e não a do Senhor. Quando lemos esse texto, nos lembramos de Paulo dizendo que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, para receber conforme o bem ou o mal que tivermos feito por meio do corpo. Eu te pergunto, como vamos escapar desse juízo eminente? Como vamos escapar no dia do juízo? Olhe, Israel foi condenado porque quebrou a aliança com Deus e você nunca quebrou? Como você vai escapar do dia do juízo? Israel foi condenado porque quebrou a aliança, e nós? Como vamos escapar? Israel foi condenado porque vivia atrás de fazer a sua vontade e não a de Deus. E eu te pergunto, e você nunca quebrou a palavra de Deus para satisfazer um desejo seu? Como você vai escapar do dia do juízo? Como você vai se livrar daquele dia? Israel foi condenado porque fez as pazes com o mundo, se tornou amigo do mundo. E quantas vezes eu e você não estamos pensando igual ao mundo, querendo o que o mundo quer, nos deleitando no que o mundo se deleita? Como você vai escapar do dia do juízo? Israel foi condenado, queridos, porque no culto ele queria ser agradado. E eu te pergunto, e você não? E você não vem para a igreja querendo sair satisfeito? Como você vai escapar do dia do juízo? Se Israel foi condenado por essas coisas, por que nós não seremos? Não seremos, se tivermos o nosso coração em Cristo. Se amarmos a Deus acima de todas as coisas. Nós não conseguimos cumprir a lei de Deus perfeitamente, mas Jesus cumpriu todas as cláusulas da aliança por aqueles que confiam nele. Nós não conseguimos viver sem buscar os nossos desejos, vez por outra estamos correndo atrás daquilo que nos agrada. Mas Jesus Cristo veio ao mundo para fazer a vontade do Pai, e Ele mesmo diz isso. A minha comida e a minha bebida é satisfazer a vontade daquele que me enviou, Ele diz no Evangelho de João. Como vamos escapar se estivermos em Cristo? Como vamos escapar se seguimos o mundo e se fazemos alianças com o mundo? Vamos escapar em Cristo, porque Ele nunca pecou, nem dolo algum se achou em sua boca. Como vamos escapar se o nosso culto, vez por outra, ainda nos vemos pensando naquilo que nos agrada e que desejamos? Porque cultuamos a Deus em Cristo, porque o véu do santuário foi rasgado, porque Ele é o nosso sumo sacerdote, e é por meio do seu sacrifício, que diz o autor aos Hebreus, que nós podemos chegar confiadamente junto ao trono da graça. Portanto, creia no Senhor. Coloque sua fé em Cristo. Volte-se para o nosso único e verdadeiro Salvador, porque somente assim conseguiremos cumprir as cláusulas da aliança, porque a cumprimos em Cristo. Na verdade, Cristo fez uma nova aliança no seu sangue. Somente em Cristo poderemos buscar aquilo que agrada a Deus, porque o Espírito Santo habita em nós. Somente em Cristo poderemos amar a Deus e não ao mundo. E somente em Cristo podemos adorar a Deus e ser aceitos por Ele. Que você esteja com o seu coração em Cristo Jesus. Que a sua fé esteja firmada no único e suficiente Salvador. Porque só em Cristo escaparemos do juízo vindouro. Vamos orar.
Vamos ficar de pé.